Boa noite a todos, todas, dia, boa tarde, você que nos ouve. Hoje recebemos o advogado criminalista Carlos Augusto Passos dos Santos. Doutor Carlos Augusto é militante na área criminal na cidade de Assis, interior do estado de São Paulo. O doutor Carlos Augusto é bacharel em Direito pela Fundação Educacional do município de Assis, especialista em Direito e Processo Civil, especialista em Direitos Humanos e também possui diversos cursos de extensão. O Dr. Carlos Augusto foi voluntário do projeto de iniciação científica da Fundação Educacional do município de Assis nos anos de 2008 a 2009, foi educador universitário no projeto Escola da Família, período de 2008 a 2009, foi assessor de estabelecimento penal pela Defensoria Pública do Paraná, de novembro de 2011 a outubro de 2014, em Londrina, no norte do estado do Paraná, é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, foi diretor jurídico do Instituto Negro de Assis, na modalidade de advogado voluntário, pesquisador do Grupo de Pesquisa Antirracismo e Processo Penal, do Observatório da Mentalidade Inquisitória. Participou do curso de Pensamento Crítico, Cultura e Direitos Humanos, pelo Instituto Ensaio Aberto. O doutor Carlos Augusto também é fundador do Grupo Garantismo Penal, que reúne inúmeros advogados. Doutor Carlos Augusto, é um prazer, uma honra receber o nobre doutor no podcast da Difusão Legal. Passo a palavra para o doutor fazer as suas considerações iniciais para que eu possa iniciar os questionamentos desta entrevista. Boa noite, boa tarde, todos e todas. Eu agradeço o convite do Dr. Matheus Vitor Pompeu. Agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição do Dr. Matheus e sempre à disposição da Rari. E é um orgulho participar desse podcast, pois, embora tenha várias experiências jurídicas, né, é importante apresentar, né, para a população, para os ouvintes e para os amantes dos direitos em geral. E estou à disposição aí para qualquer perguntas. E é isso, doutor Matheus. Fique à vontade. Perfeito. Doutor Carlos, como é que o doutor, uma pergunta que eu faço corriqueiramente para os meus entrevistados, para as minhas entrevistadas, como é que o doutor decidiu iniciar na carreira, no mundo do direito? Como que o doutor decidiu fazer a graduação em direito? Então, o meu é mais por questão de ideológica mesmo, assim, né? Porque eu venho de um bairro mais carente, assim, da minha cidade. É um bairro bem periférico mesmo, né? E por fazer parte de grupo minoritário, né? Pessoa parda. E então eu sofri desde de criança, adolescente, né? Muito a opressão estatal, né? Questão da polícia na periferia, mesmo você sendo trabalhador, que na época eu trabalhava, sempre trabalhei, né? Mesmo você sendo trabalhador, você, na linguagem corriqueira, né, da população, assim, periférica, né, você leva o esculacho, né, da polícia, né? Então, é uma coisa que eu não aceitava. E, fora isso, também eu nunca gostei de injustiça também. Então, eu decidi fazer direito por questão ideológica, por tentativa, assim, de mudança do mundo através do seu trabalho, assim. Então, foi a partir daí que eu pensei em fazer direito. Certa vez eu fui testemunha de defesa de um conhecido na academia que fazia, testemunha de defesa dele, e eu me deparei com um juiz negro da minha cidade, que até hoje é juiz aqui. Que a gente fala nas questões raciais, né, a parte da representatividade, né? Aí eu falei, poxa, que legal, né? Eu também gostaria de ser juiz também, né? Mas era aquela questão inicial, né? Quando você não conhece a advocacia criminal, né? Aí eu ingressei na faculdade com essa intenção de ser juiz criminal, mas aí com o tempo eu meio que desisti, né? Conheci a Defensoria Pública, aí eu tive mais amor na defesa criminal, a defesa dos oprimidos, né? Porque quando eu iniciei na advocacia, em 2010 eu comecei a advogar, em 2011 eu passei no concurso da Defensoria Pública do Paraná, aí quando fiquei lotado na casa de custódia de Londrina, aí eu tive todo conhecimento prático, né, e vivência do cárcere e a importância da advocacia criminal. Aí isso aí me fez desistir de querer ser juiz, promotor, aí o amor mesmo é pela defesa criminal mesmo, ou caso um dia, eu já tentei, né, prestei prova da defensoria, mas não deu certo para defensor público, faltou algumas questões, mas eu acho que agora
acho que se não deu certo, não era para ser, e agora o foco mesmo é a advocacia criminal mesmo. E Certo. é isso. Veja que o doutor foi estagiário do Ministério Público do Estado de São Paulo de 2007 a 2009. Qual foi a sua Isso. experiência, doutor? Cara, foi legal, assim, porque eu tive um promotor muito bom que eu trabalhei, que eu fui estagiário. Eu aprendi muitas coisas, assim, porque, assim, não era uma vara específica, né, na onde eu trabalhava, né, estagiário. Era Cândido Mota, do lado de Assis. Então, o promotor acumulava várias matérias, né, então eu aprendi muito, tive muita aprendizagem de várias situações. E ali também eu aprendi também a me opor também a algumas situações dentro do próprio Ministério Público, né? Entendi. Aí eu aprendi também a ver o lado do advogado também. Certo. Mas Mas eu foi uma quero... experiência muito boa na minha vida, assim. Entendi. E quando o doutor estava estagiando no Ministério Público de São Paulo, o doutor teve aquela vontade de ser promotor de justiça? Olha, assim, quando eu saí, eu não tive vontade não, viu? Certo, mas durante o estágio. Ah, durante também não, durante também não. Uhum. Porque geralmente quando a pessoa faz um estágio no Ministério Público, no Poder Judiciário, né, Defensoria Pública, né, acaba aguçando a vontade da pessoa de exercer aquele cargo, né, aquela profissão, né? Mas assim, eu vejo que assim, mesmo eu nunca fui discriminado nada na Ministério Público, né? Mas eu Certo. não ali onde eu estava, mas eu vejo o Ministério Público como um órgão muito elitista, entendeu? Então aí eu já, assim, eu penso que as pessoas, nós temos que ocupar todos os espaços possíveis, né? Mas para mim, acho que não seria Não seria o cargo. o cargo, assim. Certo. Eu vejo que o doutor também foi educador universitário no projeto Escola da Família, no período de 18 de fevereiro de 2008 a 21 de dezembro de 2009, na escola Dr. Libas Pinto Ferraz. Essa escola é no município de Assis, doutor? Isso, no município de Assis. É um projeto Ele continua? que acho que tem, mas acho que muito pouco. O criador do projeto no estado de São Paulo foi o Chalita, né? Certo. Eu esqueci o primeiro nome dele, é Gabriel Chalita. Charita. Gabriel Chalita. Sim. E esse projeto, ele dá bolsas integrais para estudantes, né? Para poderem ser... e essa bolsa integral era como contraprestação, você tinha que trabalhar como educador nas escolas. Então, você tinha no meu caso, eu trabalhava sábado e domingo, ou às vezes tinham vários cursos durante esse projeto, que você escolhia e você fazia, sabe? Então, se você se qualificava também. Mas assim, eu gostava muito, porque você tinha contato com adolescentes, assim, crianças, assim, sabe? E você descobria, acabava aprendendo, assim, você acabava sendo mais humano, assim, sabe? Como educador universitário. Então, me ajudou muito nisso aí, porque você via, tinha muita criança carente, que não tinha condições de ter um videogame, que não tinha condições de ter uma bola de futebol aí, né? E ia para a escola, né? Para a escola participar desse projeto. E ali a gente exercia um papel de educador mesmo, que até mudava a situação de muitas crianças. Hoje eu vejo, assim, muitos alunos que eu tive lá que têm a vida muito bem regrada, assim. Então, acho que me ajudou e também me ajudou a ajudar várias pessoas, né, através desse projeto. Foi muito bom. Entendi. Esse tipo de projeto é de suma importância, né, doutor? Suma Sim, importância. Vejo que o doutor também foi assessor do estabelecimento penal, o doutor mencionou anteriormente, e trabalhou na sim, Defensoria Pública do Estado do Paraná, de novembro de sim, 2011 a outubro de 2014, em Londrina, isso. no estabelecimento penal Casa de Custódia de Londrina. Como que foi essa experiência, doutor? Então, essa foi a experiência, assim, uma das maiores experiências, assim, da minha vida, assim, das maiores e melhor, assim. Porque, assim, tinha acabado de fazer um ano que eu estava na advocacia, né, e passo esse concurso e, assim, é um concurso de assessor de estabelecimento penal da Defensoria Pública, mas na época não tinha defensor público, né, no estado do Paraná. Tinha poucos defensores públicos, que aqueles que eram carreira, que era procurador do estado, que escolheram participar da defensoria pública, mas defensor público mesmo, de carreira mesmo, não existia. Então, quem entrou nesse concurso, fazia às vezes de defensor público, né? Certo. E tinha que fazer um trabalho dentro do estabelecimento penal, né? E era de suma importância, cara, assim, a participação da defensoria, desses assessores, porque era no Paraná todo. E a gente conseguiu, eu lembro que a gente conseguiu, todos os anos que os assessores trabalharam, conseguiram diminuir muito mesmo, assim, questão, assim, de excesso de pena, pessoas que, por exemplo, tinha pessoas que
não deveriam estar presas, mas que acabavam sendo presas, né? Permaneciam segregadas. Acabavam por exemplo, eu um dia no atendimento, eu lembro que eu tenho até jurisprudência guardada, né? Eu me deparei com um menino, eu posso falar o nome porque o primeiro nome era Lucas. Aí no atendimento conversei com ele, falei, como que aconteceu com você? Você está preso por tal? Ele falou tráfico, tal. Aí conversando com ele, eu percebi que ele era um rapaz acho que de 22, 23 anos, mas que ele não tinha aquela idade mental pela qual ele aparentava fisicamente, ele não tinha. Ele tinha certos retardos mentais, né? Mas assim, aparentava a idade física dele era uns 22 anos, mas não tinha mais que idade mental de 12, 13 anos, entendeu? Ou seja, era uma aberração, né? Uma injustiça total, ele estando preso por tráfico, naquela condição psíquica dele, né? Aquela doença mental que ele tinha, né? Aí foi um dos primeiros habeas corpus que eu fiz e deu certo. Tinha uma juíza muito rigorosa em Londrina, na vara de execuções penais, e ela nunca ouvia a defesa, assim, até os assessores. Ela nunca, você fazia um pedido lá, demonstrava a situação real, porque quem está no estabelecimento penal, naquela situação ali, como advogado, assessor de estabelecimento penal, conseguia ver, assim, de perto a situação de cada preso aqui naquele local, né? Então ela nem ligava quase, aí no habeas corpus conseguiu liberar o rapaz, esse menino. E eu fiquei muito orgulhoso na época, porque, meu, como que um negócio desse acontece, né? Eu acho que dali foi uma sequência de atos irregulares, né? O policial que prendeu não conseguiu diagnosticar, porque também o policial não tem, o máximo que ele tem é um preparo de policial, né? Ele não conseguiu ver que ele estava prendendo um doente com um problema de saúde mental, né? Aí o promotor também não viu, porque eu acho que o máximo que vê é aquelas cotas ministerial, aquelas coisas prontas, né? Não tem aquela questão humana, né? E a juíza também, que nem leu assim, o pedido da Defensoria Pública, mas enfim, depois a justiça foi feita, né? Mas dentro disso, o mais importante mesmo dentro do trabalho ali foi um habeas corpus que eu impetrei para mais de 100 presos ali na Defensoria Pública do Paraná, que eu acho que foi o primeiro habeas corpus coletivo do Paraná, salvo engano, eu acho que pode ter sido até entre os primeiros do Brasil, de uma falta grave coletiva de uma rebelião que aconteceu ali na Casa de Custódia de Londrina. Porque nas rebeliões existem aquelas questões de falta grave coletiva, né? Não existe individualização da pena, individualização da conduta de quem cometeu a falta grave. Então, todo mundo que está naquela ala acaba levando a falta grave, mas não é assim, né? Que na falta grave tem que ser apurada os reais infratores, né? E não deve ser aplicada dessa forma genérica, né? Porque ali naquela questão ali dessa rebelião, tinha muitas pessoas que já estavam com benefício já pronto para serem montados e por questão da culpa de outros presos, né? Acabaram sendo prejudicados. E deu certo esse habeas corpus aí. Mas infelizmente parece que teve um rapaz que acabou cometendo suicídio. Não deu para salvar todos, mas no habeas corpus acabou ajudando uma certa quantidade de presos ali. Como que era o contato do doutor com os reeducandos da Casa de Custódia de Londrina? Então, o meu contato era assim, tinha vários, eu trabalhava com outra advogada, né, a Casa de Custódia, era dividido, né, assim, por exemplo, a penitenciária estadual, tinha 5 assessores, a Casa de Custódia tinha 2 assessores, a penitenciária estadual 2 tinha mais 5, e eu na Casa de Custódia era eu e outra advogada, e a gente dividia o trabalho, eu, por exemplo, fazia o conselho disciplinar, a defesa no conselho disciplinar, e a oitiva deles para a defesa. E era importante também, por quê? Porque você sabe que no cárcere, muitas das vezes, quem recebe a falta grave não é a pessoa que realmente cometeu a falta grave, né? Muitos ali são obrigados
obrigado a assumir faltas graves de outros, né? Então, ali era de suma importância, porque você tinha que diagnosticar que a pessoa estava sendo obrigada a assumir falta grave de outros, tentar a absolvição, e muitas vezes ela conseguia, né? Que isso gerava uma consequência boa, né? Porque se você consegue a absolvição, não prejudica os benefícios da pessoa ali, né? E o contato também de atendimento, né? Semanal, que a gente tinha uma lista de atendimento que eles mandavam, né? E a gente fazia o atendimento, a triagem, e isso a gente ia diagnosticando os casos, e diagnosticava e fazia o prognóstico de outros casos que às vezes precisavam fazer benefício. A gente fazia um prognóstico de benefício posterior e diagnosticava os casos que realmente não necessitavam estar presos, né? E ali, muitas vezes, às vezes tinha pessoas em situação que contrataram advogados, colegas nossos, advogados e tal, mas você via que a pessoa estava numa situação, né, primária, bons antecedentes, várias situações aí que poderia gerar uma liberdade provisória, alguma coisa assim. E assim, eu falar para você, quando eu via que a pessoa poderia ter um benefício e às vezes o advogado não fazia, eu atravessava liberdade provisória para aquele fim só, entendeu? E outras situações também, né? De contato com os presos também, para ter um trabalho assim também, até de uma menor reincidência no futuro, né? Porque a gente acabava trabalhando também os presos conversando para que eles trabalhassem. A gente fazia muito pedido para eles, para a inserção deles em trabalho e tal, para que cumprisse mesmo o cárcere, cumprisse cumprisse a sua real função, né? Que não fosse só prender, que não fosse punir apenas, né? Que poderia ter outras funções. A gente incentivava os presos a estudar, a trabalhar, explicava sobre a questão da remissão, a importância. Sim, era muito importante com essas finalidades, assim, o trabalho interno. Hoje eu não sei como acontece no Paraná, né? Eu acho que a defensoria no Paraná, não só no Paraná, né? Acho que no Brasil inteiro, são poucos defensores para muitos necessitados, né? Certo. Doutor, quando que o doutor passa a se considerar como um defensor dos direitos humanos? Foi durante a tua graduação em Direito, antes, quando o doutor ingressa no quadro dos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil? Foi quando o doutor inicia como assessor jurídico da Defensoria Pública do Estado do Paraná na Casa de Custódia de Londrina? Isto é, quando o doutor tem contato com os reeducandos segregados no estabelecimento penal? Então, eu acho que eu me considero desde a época da graduação já, porque eu participei da minha pesquisa do projeto de iniciação científica da faculdade, era como voluntário, porque não poderia ser bolsista, porque eu já tinha bolsa, né? Então, não poderia acumular. Aí, a minha linha de pesquisa era direitos humanos, né? E eu pesquisei tratados e convenções em matéria de direitos humanos. Foi aí que eu comecei a me considerar um atuante na área de direitos humanos, né? Que foi que eu levantei a bandeira de direitos humanos mesmo, que eu aprendi a importância dos direitos humanos. Foi aí. Mas dentro da questão prática, na advocacia, na defensoria pública, no Ministério Público, também até na graduação, eu só fui, assim, aprendendo que direitos humanos são de muita importância mesmo, né? Mas foi através da graduação, da pesquisa, que eu aprendi a importância, e principalmente na advocacia, em 2016, quando eu fui vítima também de violência policial como advogado, né? Aí eu percebi na pele como é importante os direitos humanos, né? Independente de quem seja, né? Aí eu senti mesmo na pele e como vítima a importância dos direitos humanos. Foi da pior forma, assim, já sabia a importância, mas eu aprendi também como sendo vítima também, essa real importância dos direitos humanos. Entendi. O doutor também foi diretor jurídico do Instituto do Negro de Assis, na modalidade de advogado voluntário. Como que foi a tua experiência, doutor,
É, como diretor jurídico desse instituto? essa experiência foi muito boa, inclusive eu concluí essa experiência, que eu fui um dos autores, né, junto com os vereadores da cidade, mais um outro advogado, que foi meu professor da faculdade, né, da graduação. Eu levei até ao vereador da minha cidade, que chama Fernando Circa, eu levei até esse vereador um projeto de lei da Educafro, né, sobre cotas para negros e pardos em concursos públicos. E aí a gente se movimentou, a gente marcou vários encontros e saiu a primeira lei de cotas para negros no concurso público da cidade de Assis, que com a nossa participação foi votada e por unanimidade foi aceita na Câmara de Assis. E hoje Então, está em vigor essa lei. E foi sancionada realmente, também pelo prefeito. Então, foi de suma importância também participar do Instituto do Negro e concluir a minha participação com esse projeto de lei que virou lei, juntamente com os vereadores da cidade de Assis. vejo aqui que se trata do projeto de lei número 7 de 2022, instituiu a primeira lei de cotas do Serviço Público Municipal na cidade de Assis, estado de São Paulo. Isso, essa lei mesmo, esse projeto de lei. Realmente muito importante. O doutor também é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. Como e quando o doutor decidiu ingressar nos quadros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD? Então, 2016 eu fui vítima de violência policial, né? Em um caso que eu tive um atendimento aí, eu fui agredido por vários policiais por pouco eu não fui a óbito, né? Por questão até de tortura policial. E eu tive muito apoio da Maria Cristina, da BJD, que é uma colega de advocacia muito ativa, né, e atuante, que é da cidade de Bauru, e ela me ajudou muito, né, junto com o Dr. Matheus de Almeida, na época, e após isso, recebendo um apoio deles, assim, todo carinho, juntamente também da Abacrim também, eu decidi participar, né, e me associei na BJD, e para mim foi de suma importância, né, porque eu tive contato e conheci juristas de suma importância, né, dos direitos humanos, do direito criminal, o jurista Marcelo Semer, a professora Carol Proner, do Rio de Janeiro, o professor Carlos Nicodemos, de direitos humanos também, e a partir dali eu consegui também fazer outros cursos de direitos humanos, né, a partir da BJD. Foi muito importante, eu recomendo. Certo. E qual que é a importância da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, na tua opinião? A BJD, ela surgiu pós o golpe da Dilma em 2016, né? E de lá para cá, a BJD tem um papel de suma importância, né? Na defesa pela democracia, né? E manutenção da democracia no Estado Democrático de Direito. Então, assim, eu acho que é de suma importância instituições como a BJD, com a força e com pessoas, né, do quadro da BJD, né? Porque sabemos, né, como a situação do nosso país, e instituições como a BJD são de suma importância para a manutenção dessa democracia que hoje nós vivemos, né? Sem sombra de dúvidas. O doutor é fundador e coordenador do grupo Garantismo Penal. Eu gostaria que o doutor fizesse uma breve apresentação do grupo Garantismo Penal, explicasse para os ouvintes quais os objetivos, quem que participa do valoroso grupo, por gentileza. Então, o grupo Garantismo Penal era um grupo de advogados, porque em 2016, no 2019, quando eu sofri a violência policial, eu respondi além de tudo, eu tive que responder por um crime de desacato, né? E nisso, eu criei um grupo de advogados para que a gente fizesse uma união para fazer a minha defesa jurídica. De início,
início estava só alguns advogados da minha cidade, mas com o tempo foi surgindo vários advogados de outras cidades que queriam participar, queriam de certa forma ajudar. E como eu fazia parte também da Abacrim, eu abri espaço para a Abacrim, também alguns colegas da Abacrim que de fato tivessem espírito garantista, né? E que quisessem, e que, sim, não só garantista, que tivesse espírito de justiça social, que ingressasse no grupo. E dali o grupo iniciou, foi aumentando, né? O grupo, um colega chamava outro, que outro indicava, e assim foi surgindo. E aí foram surgindo vários juristas de renomados que adentraram o grupo, e eu continuava ali como um administrador do grupo, sempre dando aquela liberdade para o grupo para que discutisse todos os assuntos que não fosse só de direito penal, né? Que estivesse relacionado também à defesa do Estado Democrático de Direito, questão de justiça social, de direitos humanos. Então, é um grupo que foi agregando várias pessoas em razão de afinidade com essas várias temáticas, né? E, sim, foram surgindo vários juristas que hoje fazem parte do grupo e que é de suma importância também. Inclusive, nós tivemos, acho que já estava no grupo, né? Quando a gente nós fizemos o apoio antes de ter essa situação do 8 de setembro, bem antes, teve uma situação que a gente apoiou também o ministro Lewandowski por todas as decisões que ele estava proferindo de cunho garantista, né? E nós fizemos um apoio que foi entregue para ele em uma live do Prerrogativas, e ele agradeceu muito o ministro Lewandowski. Então, fora isso, a gente teve vários casos também de apoio a outros colegas advogados também, que surgiu do grupo Garantista Penal também. E é isso. O Garantista Penal está à disposição de todos os colegas ali, e ali virou um espaço de network, de troca de experiência, virou um grupo para conhecimento também, troca também de conhecimento entre os colegas ali do grupo. Certo. Quais os objetivos futuros do grupo Garantismo Penal? O doutor, como coordenador e fundador do grupo, o doutor pretende futuramente? Então, o grupo Garantismo Penal, inclusive, a gente já fez várias lives, né, do Garantismo Penal. A gente já fez várias lives inclusive já foi feito live com o Lênio Luiz Streck, o grande jurista que faz parte lá também, colega nosso. Sou, inclusive, fã do professor Lênio desde a graduação. Conheci ele em Belo Horizonte em 2008 e tive essa felicidade de fazer live com ele, com o nosso colega e professor Dr. Alex Oxendorf, né? Se o Alex estiver ouvindo aí, agora eu aprendi a falar o nome certo. E vários outros colegas, né? Mas o projeto, assim, é difusão do conhecimento. Inclusive, nós temos o canal no YouTube e tem vários vídeos nossos lá. Inclusive, tem vídeo do Cacai, também do professor Cacai. O projeto futuro é mais difusão do conhecimento, para levar o conhecimento das pessoas que realmente necessitam, né? Inclusive, o doutor está convidado aí para a gente fazer uma live sobre habeas corpus. Vai ser uma honra participar, viu, doutor? Para falar sobre aquela sustentação oral que eu tive a honra de assistir do doutor no STJ, que com certeza teve gerou um impacto, né, no ordenamento jurídico, aquela decisão lá. O STJ realmente é um tribunal superior de suma importância. Aproveitando o gancho que o doutor tenha mencionado do STJ, qual que é a importância que o doutor vislumbra, somente dentro da órbita da advocacia criminal, qual que é a importância dos tribunais superiores na garantia para o garantismo penal, já intercalando com o próprio grupo que o doutor é coordenador e fundador. Então, indago, doutor, o seguinte: qual que é a importância do garantismo penal, somente o garantismo, as garantias dentro do direito penal material, mas também dentro da órbita do direito procedimental penal. A partir disso, qual que é a importância que o doutor vislumbra do advogado criminalista acessar, levar os casos que estão sob o seu patrocínio para a análise dos tribunais superiores do Brasil, STJ e STF, respectivamente? Então, infelizmente no Brasil, se falar
meu sonho era ser abolicionista, né? Mas hoje, se você é abolicionista, é uma questão meio utópica, né? Ante o populismo penal que o nosso país passa, né? O populismo penal aqui no Brasil, ele é muito rigoroso, o populismo penal, ele gera consequências desastrosas dentro do processo penal. Aí, dentro disso, como não dá para ser abolicionista, que era meu sonho, então temos que ser garantistas, né? A gente tem que tentar, bom, no mínimo, que as pessoas tenham direito ao devido processo legal, as garantias processuais, penais, tenha direito ao habeas corpus, né? E outros recursos, né? E, infelizmente, para que a pessoa tenha direito ao garantismo penal, é só mediante aos tribunais de superposições, né? Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, para que o país, salvo engano, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, salvo engano. E as pessoas vendem, né, esses deputados, esses políticos de extrema direita, de direita, eles vendem uma falácia que o direito penal é ineficaz, né? Que o Código Penal está ultrapassado em 1940. Realmente está ultrapassado, mas dentro do garantismo, né? Porque é muito difícil garantir direitos mediante o Código de Processo Penal e o Código Penal. Mas é um país que realmente as pessoas são aprisionadas. Ou seja, não tem como falar que o Código Penal não... Geralmente é o Ministério Público, né? Eles vendem essa ideia de que essa sensação de impunidade. Mas é um país que prende muitas pessoas, geralmente pessoas pobres, né? Pessoas sem condições financeiras, né? E o que, infelizmente, elas não conseguem, dessa grande maioria de encarcerados no Brasil, pouquíssimos deles possuem processo no STJ e STF, infelizmente. E juízes de primeira instância e até mesmo o tribunal, o doutor Matheus conhece, Tribunal de Justiça de São Paulo, Paraná, infelizmente eles não seguem precedentes do STJ, súmula do STJ, precedentes do Superior Tribunal Federal e precedentes e súmula também do STF. Infelizmente não segue. E é só através da advocacia criminal combativa que a pessoa vai oferecer esse direito. Infelizmente. Infelizmente. É até triste falar, mas é a realidade. Certo. Já aproveitando a questão da advocacia combativa, especificamente da área da advocacia criminal que o doutor muito bem atua, qual que é a importância, na tua opinião, do advogado criminalista atuar de forma combativa dentro dos processos criminais que estão sob o seu patrocínio? Então, é igual o doutor, senhor. Sabe que o advogado criminal, ele sofre, né? Ele sofre mais que o cliente. O cliente, a família nos cobra, mas com razão, né? Mas eles não sabem o sofrimento que é de ser advogado criminal, a dor que você carrega de ter um processo. E que, às vezes, infelizmente, nem sempre o Brasil é um país que, você sabe, o doutor sabe, às vezes você precisa contar com a sorte. E dependendo da sorte, vai vir uma decisão boa, dependendo, vai vir uma decisão ruim. Por exemplo, STJ e STF, cai na quinta Câmara, dependendo do relator, você já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser julgado. E se cair na sexta, dependendo do relator, você já tem uma ideia. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que passar para o cliente. E o cliente não sabe entender, não consegue entender o porquê de existir essas situações de insegurança jurídica, né? E eu também acho que é justo também. Poxa, por que um juiz julga de um jeito, o outro julga de outro? Por que esse é mais rigoroso, o outro é menos rigoroso? Esse é justo, o outro não é? Então, a advocacia criminal nos dá esse encargo também. Infelizmente, não é nossa culpa. Infelizmente, o doutor sabe como é isso. E é mais um encargo que nós temos que carregar nas costas, nos ombros, né? E faz parte da advocacia criminal, infelizmente. Doutor, voltando um pouco no período que o doutor trabalhou como assessor jurídico da Defensoria Pública do Paraná, lá na Casa de Custódia de Londrina, foi
foi a partir desse trabalho que o doutor desempenhou na Casa de Custódia de Londrina, tendo contato com os reeducandos daquela unidade prisional, o doutor decide ingressar efetivamente na advocacia criminal? Então, posteriormente, a Casa de Custódia, né, eu tive uma situação assim, eu tive uma fase que, tipo, eu quis começar a ingressar na advocacia com muita vontade, muita vontade. Daí você aprende que a prática, quando ela é muita prática, ela também cansa, né? Aí, quando eu saí em 2014, eu abri uma empresa de produtos de academia, esportes. Aí eu falei, vou ser empresário, né? Aí eu aprendi que ser empresário é pior que ser advogado. E eu senti falta da advocacia criminal também. Então eu aprendi a valorizar mais uma vez e reingressei novamente na advocacia criminal. Fiquei 2 anos tirando umas férias como empresário, aí eu voltei para a advocacia e de lá para cá não largo mais, né, advocacia criminal. E graças aos orixás aí, a Deus, a advocacia criminal hoje, o que eu possuo hoje é graças à advocacia criminal. Meu escritório atua também com a minha sócia, né, em outras matérias, né, direito civil, outras matérias, mas assim, eu tenho a agradecer em 90% à advocacia criminal. Sou Dentro grato desse mesmo. período que o doutor se aventurou, digamos assim, no mundo empresarial, o doutor continuou inscrito nos quadros da ordem? Continuei. Certo. Depois, quando o doutor decidiu largar definitivamente o mundo empresarial, viu que a advocacia criminal realmente era aquilo que o doutor sempre gostou de desempenhar. Sim, então, aí veio também depois de 2016 para cá, como aí veio a questão dos processos digitais, né? Uma coisa que facilitou muito a vida da advocacia, né? Então isso me deu mais vontade ainda, porque aquelas coisas, é cansativo, né? Você ter que ficar indo em balcão, processo físico, essas coisas, né? Então, eu como sou uma pessoa que eu gosto meio metódico, eu gosto de ficar no escritório, eu gosto de fazer as coisas através do escritório, então a questão da advocacia criminal através da internet, através do escritório, ajudou muito. Então, facilitou bem. Então, isso foi essas ferramentas que surgiram, melhoraram a vida do advogado criminal, né? Logicamente que nada é igual você ir fazer uma sustentação oral em São Paulo, no tribunal, né? Ir ao tribunal, participar de todo aquele cenário, né, de advocacia, daquela defesa criminal, aquela situação, não é? Logicamente que audiências telepresenciais não é a mesma coisa, mas ajudou bastante. Certo. O doutor atua predominantemente na cidade de Assis, o doutor atua em toda a região aí do interior, ou em Então, torno de atuo. Assis, em outros estados, qual que é? Então, eu sou igual ao doutor. Se pudesse, eu atuava até fora do país, né? Mas não, eu atuo em qualquer lugar que seja contratado do Brasil, né? Hoje, pela internet, você não precisa viajar tanto, né? Antigamente eu viajava bem, mas eu atuo mais assim, onde mais nós temos processo aqui? Em São Paulo mesmo, aqui, na nossa região de Assis, alguns assim no Mato Grosso do Sul, e assim, fora do estado de assim, um no Rio de Janeiro e outro no Ceará. Ou seja, o doutor atua em outros estados também, Depois que houve essa questão de acesso, né, através da internet, dá para atuar no Brasil inteiro, né? sem sombra de dúvidas. Doutor, como que o doutor vê a importância da defesa e da promoção dos direitos humanos, principalmente aliada ao fato da advocacia criminal? O Ó, eu doutor, acho. como advogado criminalista, provavelmente, teu cotidiano profissional, vislumbra situações que envolvam os direitos humanos. Que assim, ó, eu já tive a importância eu acho que é de suma importância a defesa criminal para a defesa de direitos humanos. Eu até tenho um magistrado na minha cidade que ele é muito rigoroso. Então, eu recorro de tudo todas as decisões dele. Mas eu fico imaginando, e os outros advogados que não são combativos, como que acontece? Como que fica? A pessoa que sofre aquela violação de direitos humanos através de uma sentença. Eu já tive casos de pessoas que eu atuei agora até um rapaz que estava no estabelecimento penal, mas ele não era caso de estar no estabelecimento penal. Ele tinha esquizofrenia comprovada.
errado. Era só o magistrado fazer a busca da execução dele e ia ver que ele já tinha sido aplicado uma medida de segurança com laudos e laudos médicos salientando da esquizofrenia dele. E esse rapaz que eu fui contratado fazia acho que 2 meses em uma ala do presídio da cidade de Assis, literalmente 2 meses jogando, é até triste falar a palavra, né? Fezes na parede, 2 meses naquela situação. E ninguém fazia nada. Não foi, eu, com todo cuidado, fiz um pedido de transferência para hospital, né? De psiquiátrico para atendimento da situação dele. E o magistrado indeferiu. Se não fosse o meu habeas corpus, eu acho que esse rapaz, estava até morto hoje. A advocacia criminal combativa e humanizada é importante, porque, infelizmente, nem todos os magistrados leem os nossos pedidos. E, infelizmente, o recurso acaba sendo obrigatório, porque se você não recorre, se não vier uma liminar do tribunal, aquele magistrado não vai aceitar que ele estava errado. Então, para a preservação até da saúde das pessoas, dos direitos humanos, eu acho que a advocacia criminal é de suma importância. No estabelecimento penal, hoje toda pessoa segregada. É de suma importância, doutor Matheus. Ou seja, os recursos criminais para o Tribunal de Justiça do respectivo Estado, né, e também para os tribunais superiores, STJ e STF, fazem com que os direitos humanos sejam fielmente observados. Sim, realmente. Sem os recursos e os remédios constitucionais, né, o habeas corpus, mandado de segurança, etc. Infelizmente, eu acho que se não houvesse habeas corpus, eu vou falar para você, eu acho que o Brasil posso até estar falando uma coisa, assim, errada, mas, assim, eu acho que se não houvesse o habeas corpus no Brasil, eu acho que o Brasil seria a maior população carcerária do mundo, eu acho. Ia ter mais preso que a China e Estados Unidos, eu acho. E é muita injustiça no sistema. Uma situação complicada mesmo que engrandece o Instituto Habeas Corpus. Porque direto a gente acompanha, né, os ministros do STJ, né, principalmente o Schietti, né, Schietti Cruz, eles totalmente revoltados, né, com algumas situações, né, porque tem que chegar até eles para resolver algumas picuinhas, né, jurídicas, né, que picuinha jurídica não, né, é uma coisa muito grave. Eu, por exemplo, já tô com habeas corpus de um caso de um rapaz que eu entrei com livramento condicional e o magistrado da execução penal não conhece súmula do STJ. Súmula do STJ que falta grave não interrompe prazo para livramento, não é impedimento para livramento condicional. O rapaz cumpriu 90% da pena, não tendo direito a livramento condicional, porque o juiz não conhece súmula do STJ. Infelizmente. Bem delicado. O ministro Rogério Schietti Cruz do Egresso Supremo, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, Supremo, porque certamente, né, a nomeação do ministro Rogério para o Supremo seria sensacional, né? Não, seria legal, mas assim, eu faço jus ao Lênio, né, vindo do Ministério Público. Você já viu que já deu problema no grupo lá, o Lênio ficou bravo, né? Mas é um grande nome também dentro do STJ ali, dos cotados. Exatamente. O ministro Rogério tem inúmeras, né, decisões. Embora ele seja advindo do Ministério Público, ele é de suma importância. O doutor, como que é a tua rotina? Claro, há coisas que o doutor não poderá mencionar, até por questões de ética profissional. Como que é a rotina do doutor na advocacia criminal? Que situação de atendimento de ocorrências em flagrante, por exemplo, aí na cidade de Assis do... A minha rotina geralmente se a pessoa me contratou e ela fechou o contrato comigo e eu me adiantou aquele valor que eu cobrei, aí eu vou atuar com todos os meios possíveis na defesa dessa pessoa, né? No flagrante, inclusive orientando mediante todas as provas carreadas no inquérito, né? Mas assim, eu sempre vou à delegacia posterior ao pagamento, que infelizmente acontece muito de você fazer um bom trabalho no inquérito e depois ser substituído
substituído, né? Então, é quase que obrigatório receber pelo menos aquela parte do flagrante mediante o valor de tabela, né, da OAB São Paulo, né? Que não a tabela cheia, né? Que é um valor, seria meu sonho, né? Receber o valor da tabela São Paulo, mas um aproximado, um valor próximo da tabela da OAB São Paulo, porque nós sabemos que a delegacia, geralmente, quando você vai fazer um atendimento, se for um caso de tráfico, os policiais, uma cidade como Assis, vai gerar uma inimizade com os policiais, porque policial não gosta de advogado criminal, pelo menos aqui na cidade de Assis, né? O que eles gostam é de advogado que prejudica o preso, e aí, como advogado criminal não prejudica preso, ele defende, então eles não gostam muito. Então você acaba criando uma inimizade e, como gera uma inimizade, você tem que ser recompensado financeiramente, né? Mas é assim, se realmente acontecer da pessoa contratar e pagar dentro da tabela aproximada da tabela da OAB, eu farei o melhor trabalho possível, né? Lógico, existe aquele caso pro bono, mas assim, eu tento fazer pro bono sempre caso de injustiça social, assim, coisa muito, uma aberração, uma pessoa que foi presa justamente, uma coisa assim que é inevitável, que como advogado, como nós fizemos juramento de proteger os direitos humanos, né, a justiça social, então nós temos que esse dever e a obrigação, né, de fazer essa defesa dessas pessoas, mas só nesses casos, senão a nossa advocacia criminal não tem aquele valor também, né, então tem que ser reservado a advocacia pro bono em casos que merece ser pro bono, apenas esses. Certo. É O doutor é nascido em Assis? Não, eu sou nascido em Londrina. Nascido em Londrina. É. O doutor, como que foi teu desenvolvimento como pessoa? O doutor foi criado em Londrina? O doutor foi criado em Assis? Como que é? Então, eu nasci em Londrina e acabei me mudando. Minha família me mudou para Assis, né? E eu cresci em Assis, nesse bairro periférico que eu te falei. Eu fui uma criança muito revoltado, cara. Parece aqueles meninos, aqueles adolescentes, aquelas crianças de filme, né? E de revoltado, assim, e tal. Inclusive, na escola que eu fui educador, eu fui expulso dessa escola. E eu tive essa honra de ter voltado como educador. Eu fui expulso daquela escola, porque eu torei uma bomba no banheiro. Então, foi só direito salva mesmo. Fora da graduação em Direito, doutor, tem outra graduação? Não, só direito mesmo. Direito mesmo, bacharelado em Direito. Tá, então, doutor, conviveu todo a tua período de criança, de adolescente, tudo em Assis. Isso. E eu sou nascido em Londrina, mas a minha vida toda foi aqui em Assis. Então, inclusive, eu gosto muito de Assis, né? Assis é uma cidade, embora seja uma cidade conservadora, porque tem muita gente idosa na cidade, né? Então, o conservadorismo aqui mas eu gosto de Assis. Tenho muita gratidão à cidade de Assis. O doutor regressou para Londrina para atuar na Defensoria Pública, especificamente na Casa de Custódia. O doutor voltou a residir em Londrina ou o doutor fazia... Não, residi em Londrina. Morei 4 anos em Londrina aí. Gostei de Londrina também. 4 anos em Londrina. É. E não pretendeu permanecer. Mas eu prefiro o interior, cara. Eu acho que eu gosto de cidade menor, eu acho. Entendi. Realmente, a cidade grande ela é bastante agitada. Mas o doutor não acredita que a cidade grande ela tenha mais perspectiva na advocacia criminal? Eu acredito sim que tenha, mas como hoje a advocacia criminal, por existir essa situação de você atuar em processos digitais e tal, então não acaba sendo impedimento, né? Sem sombra de dúvidas. Doutor, chegando ao fim do nosso bate-papo aqui no podcast da Difusão Legal, eu agradeço a gentileza, agradeço a honra do nobre doutor ter aceitado o convite para participar e devolvo a palavra para ti para fazer as suas considerações finais. Doutor Matheus, e os nossos ouvintes, eu agradeço ao convite. Eu acho que graças a pessoas como você, como doutor, o mundo jurídico acaba tendo outro panorama, né? Acaba tendo uma certa importância, que são pessoas que não pensam apenas no próprio umbigo, né? Que pensam em ceder um pouco do seu tempo para a difusão do conhecimento jurídico, que é de suma importância a difusão do conhecimento jurídico, porque só através do conhecimento jurídico a pessoa vai saber que ela está sendo vítima de violação de direitos humanos, que ela está sendo prejudicada porque algum colega não está manejando os recursos cabíveis de maneira correta. E é isso, eu parabenizo o doutor Matheus, me coloco à disposição e fica o convite para a nossa live aí. E a partir de semana que vem eu já entro em contato com o doutor e
parabenizo mais uma vez por todo esse trabalho, por toda essa importância. E obrigado. Boa noite. Bom dia. E é isso. Obrigadão. Doutor, eu novamente agradeço pela honra de ter aceitado o convite e certamente em uma outra oportunidade, em um futuro muito próximo, terei a honra novamente de convidá-lo para participar mais uma vez. Na verdade, não é nenhuma entrevista, né? Uma aula de conhecimento jurídico que o doutor proporcionou nesta noite. Para quem está nos ouvindo, seja no período noturno, no período matutino ou vespertino, uma verdadeira aula proporcionada aqui pelo nobre doutor Carlos Augusto Passos dos Santos, advogado criminalista militante na cidade de Assis, interior do estado de São Paulo. Os meus sinceros agradecimentos.